Fred veio se vingar e agora fodeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Imagina só, uma família de classe média se muda para uma casa onde ocorreram crimes brutais. Uma mulher foi assassinada e uma adolescente presenciou tudo. Mais tarde, o filho mais velho desta família começa a ser atormentado e possuído pelo assassino. Imaginou? Uhum. Parece um filme de possessão genérico, né? Só que o possessor é o Fred Krueger. Hoje vamos falar de A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. Temos sinopse para esse filme, Bolites? Temos! Um adolescente é assombrado em seus sonhos pelo falecido assassino de crianças, Fred Krueger, que pretende possuí-lo para continuar seu reinado de terror no mundo real. E aonde as pessoas podem assistir esse filme? Torresmo, no seu barzinho mais próximo. Infelizmente, é o único filme da franquia que não está em nenhum streaming, então você vai ter que recorrer aos meios que você sabe aí como é que... E hoje teremos spoilers de A Hora do Pesadelo, A Vingança de Fred. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá seguir. A gente tá no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Threads, como Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. E a gente tem lá vários cortes dos nossos episódios. Uma boa forma de você compartilhar nosso episódio, você dá aquela pílula, né, de 2 minutinhos nosso episódio. Você acha interessante tudo, manda pra alguém. Lá vai ter todos os links, né, do nosso episódio completo, do nosso podcast. A gente tá em todos os agregadores de podcast, então vai lá, segue a gente, compartilha com alguém, compartilha seu comentário, vai lá nessa postagem do episódio e comenta com a gente. É isso aí, a gente tá querendo chegar a 600 seguidores lá no Instagram, então ajuda a gente a chegar a 600 seguidores. Essa foi a segunda vez que o Fred apareceu em filmes. Depois ele teve um breve retorno na série de TV, que foi ao ar em 1988. Que aí lá tem um episódio só que o Fred aparece, que é uma prequel, que inclusive a gente já comentou no nosso episódio passado de A Hora do Pesadelo, que a gente comenta sobre o primeiro filme, que é um clássico absoluto. E a gente dá um pitaquinho sobre esse episódio. Vou deixar a pergunta aqui na caixinha do Spotify. Vocês, ouvintes, querem que a gente faça um mini episódio sobre esse episódio onde o Fred aparece? Que a gente pode contar com detalhes do que acontece lá. Quero! Mas voltando ao filme 2, o filme 2 foi em 87, né? E ele retornou com o mito do Fred Krueger, só que acho que ele ainda não estava tão estabelecido. E pelo que eu pesquisei, quando foram fazer o segundo filme, não existia muitas fontes de onde se pesquisar a mitologia do Fred, porque tudo estava com Wes Craven e ele não voltou pro segundo filme, ele não quis voltar, porque para ele existia só o filme 1 e acabou. Ele não queria que a história continuasse. Caramba, que engraçado isso, né? Apesar dele ter deixado o final em aberto, né? Uhum. Mas ele não queria que a história continuasse, né? Nessa época, já tinham feito... Já tava começando as franquias de terror, né? Já tava dando continuidade em franquias de terror, né? Porque, assim, a franquia, né? A Hora do Pesadelo, no caso, na época, só tinha o primeiro filme até então. Até o lançamento desse segundo, né? Essa história, ela é muito emblemática, assim. Eu, pelo menos, acredito que seja, assim. Principalmente na época e tudo. Então, dava pra fazer uma continuação, dava pra fazer vários filmes ali, né? Já que muitas franquias já estavam se estabelecendo ali, né? Já Sexta-feira 13 já devia estar lá pro seu terceiro filme. Então. Porque o primeiro filme é do final dos anos 70 para 80. O filme de Halloween também já tinha uma franquia estabelecida, já tinha alguns filmes. Então já existia. Eu acho que talvez seja um medo que o Wes Craven tinha de que ficasse meio ruim, como acabou ficando com o tempo. O filme 2, ele é legal. Eu gostei de reassistir ele, não achei ele tão ruim. Depois a gente vê, né, toda a franquia, eu acho que ele fugiu muito do que é o Fred Krueger, né? Sim. Porque o Fred Krueger é um ser que mata em sonho, no pesadelo, no caso, né? Tanto é que é por isso que é a hora do pesadelo. Então, assim, o pesadelo acontece em todo mundo que mora naquela rua Elm. Não faz muito sentido ele usar o pesadelo pra possuir um corpo pra pessoa matar. Então. O mais interessante é ele matar nesse subconsciente mesmo, assim, sabe? Tipo, tudo isso acontecer no sonho, mas a realidade tá acontecendo tudo aquilo também, sabe? Mas de uma forma um pouco sobrenatural na realidade, mais real no sonho, sabe? Porque acaba se tornando mais um.
É, né? verdade. O diferencial dele deixa de existir. Porque possessão é uma coisa que você pode acreditar ou não. Um pesadelo, não tem como você acreditar ou não. Ele acontece, sabe? Você querendo ou não. A gente tem pesadelo. Óbvio que, né, se a gente for arranhado no pesadelo, a gente não vai ser arranhado por um ser na vida real. Pode existir alguma forma, assim, sabe? De você ficar se coçando, sei lá, sabe? Sim. Pesadelo meio que atingir a vida real. Então existe essa possibilidade, que é muito mais amedrontadora do que uma possessão, por exemplo, sabe? Não, e você pegar... Essa brincadeira que eu fiz na abertura foi brincando com MTV, porque MTV foi isso. Aconteceu um crime bizarro numa casa, uma família muda pra essa nova casa, o filho mais velho é atormentado e mata a família inteira. A pessoa que escreveu o roteiro desse filme aqui, que foi o David Cheskin, ele não sabia muita coisa sobre o Fred, não sabia muita coisa sobre mitologia. Talvez não existisse nem muito material, porque a pessoa que fez o design de produção desse filme não sabia como era o Fred. A pessoa não se deu o trabalho de assistir ao filme original. Porque o que é... Se você pegar o Fred desse filme, ele é diferente porque, em alguns detalhes, a unha dele é na mão. Nasce no dedo, Nasce né? nos dedos, não é a luva. A roupa do Fred, as mangas são todas vermelhas, e as mangas não seguem o vermelho e verde. Nossa, eu não prestei original. atenção nisso. É. E o Fred, ele tem uma cara de bruxo. É até uma intenção do Kevin Iger, que foi o maquiador, né, que criou a persona do Fred para esse filme 2, ele pensou em criar um Fred meio bruxo, assim, com a maçã do rosto mais fina. Se você pegar e comparar o Fred 1 e o Fred 2, eles são bastante diferentes. Claro que a grana de produção do primeiro filme é muito diferente. O primeiro filme tinha uma produção furreca. Acho que eram 500 mil dólares. Aqui já tinha 3 milhões. Cara, 500 mil dólares pra fazer um filme. Então, eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? Mas faz sentido, eu lembro que provavelmente é muito baixo. O que me chateia um pouco é que a pessoa não se deu o trabalho de pegar e, cara, vai atrás do outro filme. Você trabalha na New Line, me dá uma fita do filme que eu vou ver o filme. Porque ele queria referências fotográficas do Fred. Cara, geralmente se faz documentários ao mesmo tempo que tá se fazendo um filme. Isso é comum para não documentários, mas se documentar um filme em fotos, para ter foto de produção. Sempre tem um fotógrafo ali pra fazer a filmagem e fotografar os bastidores. Não que isso vá se tornar um material público, mas é importante para outras produções, né? Até mesmo pra apresentar, né? Como foram os bastidores do filme e tudo. É importante isso. Sim. E também vira como material histórico pro filme, né, cara? Pra você ter um legado ali, caso o filme se torne alguma coisa, né? É importante pensar pra frente, assim, né? A pessoa não teve acesso a isso e ela decidiu mudar, né? E assim, ok, você mudar, mas mudou muito, assim. E, tipo, já estava estabelecido que o Fred, ele era um monstro que vivia nos sonhos. Então, o design dele foi mudado, o propósito dele foi mudado. Eu sinto que foi uma forma de... Eu não sei, assim, sabe? Mas parece que é uma pessoa que não pensou muito fora da caixinha, assim, com relação a Fred. Porque você vê os outros filmes são muito pesadelo, sabe? O Fred tá andando estranho, o Fred tem braço mole, o Fred tem... Joga videogame. O Fred aparece na praia, no meio da areia, sabe? Então, assim, são coisas que chegam a ser até um pouco cômico, porque é pesadelo, sabe? Tá na mente da pessoa. Eu acho isso muito foda. O que eu gosto muito na hora do pesadelo é isso. A gente não sabe como que vai ser a aparição do Fred e tudo. E eu acho que nesse filme, o Jack Shoulder, né, que é o diretor, ele decidiu trazer um motivo pelo qual o Fred existe. E eu acho que não faz sentido, porque pesadelo não é pra fazer sentido, sabe? E o Fred tá aí, não sei. Sabe assim? Ele tá. O filme existe, sabe? Se existir, eu acho que 300 mil filmes do Fred, eu acho que sempre vai dar pra fazer um filme de Fred. Outros filmes tentam explicar, né? Falam que ele fez um pacto com o demônio dos sonhos, outras coisas assim. Mas sempre fica em redor de pesadelo, sabe? Mas sempre... Possessão. Eu não quero possessão, entende? Não existe possessão do Fred, sabe? Esse filme, ele é macabro ainda. O Fred aparece muito na sombra, tanto que foi muito difícil de eu conseguir fazer a capa desse episódio, porque não tem o Fred na luz, assim, a maioria dele tá na sombra, foi difícil de achar. Ele tem um tom pesado, assim, ele é pesado, ele ainda é um filme, eu imagino que assistir esse filme no cinema tenha sido assustador. É verdade. Mas ele realmente é um filme de posição genérico que tem o Fred, principalmente o final do filme é péssimo, assim, é péssimo. O filme, ele tem essa questão homoerótica que o filme foi muito criticado por conta disso também, né? E eu não vejo problema.
foi mais um fator de crítica pro filme. E ainda é um fator de crítica hoje em dia. É verdade, a gente vê muito disso mesmo. Tem até um momento em que o Fred, ele coloca a lâmina, né, do dedo dele, no caso, né, porque não é da luva, na boca do Jesse, e ele mesmo fica incomodado de fazer essas cenas. É um movimento mais erótico mesmo, né? Não é pra você ameaçar de maneira... É uma ameaça, óbvio, né? Mas é mais pra trazer esse erotismo mesmo pra cena, assim, sabe? Porque o filme todo tem esse apelo, né? O estereótipo do bar gay no filme, né? Muito! Que lembra muito o estereótipo de bar gay que existia no Loucademia de Polícia. Parece que eles fizeram, tipo, uma sátira. Parece. Sendo que, assim, o LGBT, diretor... assim. E o Mark Penton são gays. Entendi. Mas eles eram gays dos anos 80, né? Então, tem isso, né? Às vezes o pessoal acha... Tipo, na época mesmo, né? Pra você mostrar uma pessoa que era gay, era muito estereotipado. Quando a mulher é lésbica, ela é lésbica caminhoneira. Não pode ser uma mulher que gosta de outra mulher apenas, sabe? Sim. Quando é gay, tipo, que usa colete sem camisa por baixo. É maromba, sabe? Não pode ser uma pessoa que gosta de um outro cara, que você vê na sutileza, tipo, um olhar diferente e tal. Não, eles são gays, sabe? Assim, Se tipo, você claramente tirar... gay, assim. Sim, sabe? não. Se você tirar a cena do bar e tirar a cena do açoite ao treinador no chuveiro, que também é bastante estereotipada. Muito. O restante fica bastante sutil. É né? verdade. É porque eles colocaram porque eles deixaram muito marcado esse momento do bar, marcado esse momento até do açoite do treinador, sabe? Você olha isso e fala, cara, mas pra que é isso, entende? Parece que tá punindo o cara só porque porque o cara é gay, né? O que parece o Jesse é um cara gay que não se aceita e quer matar todos os caras gays. Tanto que ele faz isso no filme, Ele né? faz. Todos os caras gays que ele conhece morrem no filme. Porque o amigo dele morre no filme e o amigo dele parece ser uma pessoa interessada nele. Sim. O treinador parece ser interessado nele e ele mata também. E ele mata das piores formas, entende? Ele mata de uma forma muito triste, muito, tipo, punitiva mesmo, sabe? Então parece que ele é uma pessoa que não se aceita e quer matar todos os caras gays. Não parece uma coisa de Fred também. Por exemplo, o treinador, ele mata ridicularizando o cara, né? Porque o cara vai estar morto daquele jeito, dentro do chuveiro. Exatamente. Parecendo que fez uma festa e morreu durante a festa. E o amigo dele, do Grade, no caso que ele chama, porque ele fura o coração dele, né? Porque o cara em nenhum momento é escroto com ele e tal. Dá pra ver que ele é apaixonado pelo Jesse. Ele é porque parece que ele tem ciúme da relação do Jesse com a Lisa. Sim. E ele tem ciúme, parece que de amorzinho, não de amigo, assim, sabe? Porque ele não gosta do fato dele sair com a Lisa, dele ter uma relação ali com a Lisa, tudo. E a forma que antes do treinador, ele ser morto, por exemplo, ele prende, né, o treinador ali no chuveiro, né, entre os dois chuveiros ali, com os dois braços pra cima e tal, nu. E antes de matar, tem aquela batidinha de toalha molhada. Que tipo assim, gente, pra que isso, sabe? Óbvio que ele não bateu, tipo, de boa, assim, bateu pra machucar mesmo, tudo. Então parece mesmo que ele quis humilhar ele queria humilhar o treinador, sabe? Então, assim, e é engraçado porque, ó, pensa, nos filmes que a gente vê de slasher, né, que a gente tem visto, né, desde que a gente viu, né, desde esse momento, você vê o assassino matando pessoas que fazem coisas erradas, que é usar droga, que é transar, sair sozinho sem avisar os pais. Ele mata gay. Tipo, aí você olha assim e fala, então é errado ser gay? Então, aí você vê e você fala, caramba, o que eles fizeram de errado? Porque o treinador, em momento nenhum, fez alguma coisa que seja, tipo, ele, uma pessoa mais velha, fazendo alguma coisa com uma pessoa mais nova. Ele não fez isso. O amigo dele tinha a mesma idade que ele, então qualquer coisa tava ali de boa. Tipo, qual que é o erro deles, entende? Todo mundo era legal, todo mundo era meio... o treinador é meio escroto, assim, mas é aquele escroto de treinador estereotipado de filme. Então, exatamente, ele não fez nada de errado, assim. Mortes dos filmes do Fred, no caso da franquia, geralmente não são por sexo. O Fred, ele é vingativo. A vingança do Fred, inclusive, poderia ser o nome do primeiro filme, porque ele volta na forma de Fred Krueger monstro pra matar os filhos dos assassinos dele. Aqui, não. Aqui o que motiva a possessão é porque o Jesse e a família dele vão morar na casa do Fred. Esse filme ele realmente não entendeu, porque o Fred tem poderes fora do mundo dos sonhos, pássaro pega fogo lá, que coisa ridícula, a torradeira pega fogo sem estar ligada na tomada. Realmente, cara, é um filme da franquia da Hora do Pesadelo, que tem o Fred
mas não é o Fred de verdade. É um Fred, assim, parece que é um filme à parte, né? É. Porque o que a gente entende a partir dali, parece que o Fred vai aparecer em vários tipos de concepção, né? Um no pesadelo, o outro vai ser o pesadelo a partir de uma possessão. O restante dos outros filmes são todos pesadelos. Sim. Então você pensa, tá, beleza. A única cena que ela é crível dentro do universo do Fred Krueger, do universo da Hora do Pesadelo, é a cena de abertura. Porque que o Jesse tá sonhando, ele tem até uma aparência diferente, que geralmente a gente sonha que a gente tem. Geralmente não, mas às vezes a gente sonha que a gente tem aparências diferentes. O motorista do ônibus é o Robert Englund, né? Sem ser o Fred. E de repente ele vira o Fred. Uhum. E no final do filme também. Verdade. Que inclusive essa cena é muito icônica pra mim, porque eu acho que o primeiro filme, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que o primeiro filme que eu vi da Hora do Pesadelo, não sabendo que era a Hora do Pesadelo, foi o segundo, e eu lembro de ver esse filme com a minha avó Cinema em casa? no cinema em casa, do SBT. Eu lembro de eu estar sentado no chão, minha avó tá em casa. Então tem bastante lembrança desse filme. E realmente, revendo, é uma pena que... Ele é um bom filme, mas ele não é um filme da Hora do Pesadelo. Uma coisa que você prestou atenção no filme que eu achei interessante, quanto mais a pessoa tem medo do Fred, mais forte ele é. Quanto menos medo a pessoa tem, a personagem tem, tudo, menos ele afeta. Então, mais fraco ele fica. Eu achei isso interessante que eles trouxeram, sabe? Eu achei legal. Isso vem do primeiro filme, né? A Nancy, ela é mais forte contra o Fred porque ela tem menos medo do Fred do que os outros. E aqui, no caso, ele é mais fraco contra a Lisa porque a Lisa não tem medo do Fred. E aí, na hora que o Fred aparece na festa, ele tá muito forte, botando fogo nas coisas, atravessando a parede num portal de fogo. Caralho, porque gente, ele tem muita foda. gente com medo dele. É verdade. E ele fica muito poderoso, extremamente poderoso. Qualquer coisa que ele faz, né, ele queima a água da piscina, porque, cara, a água da piscina fica borbulhando, né? É verdade. Uma coisa engraçada nesse filme, que o Fred, ele mata muitas pessoas no mundo real, né? Se eu não me engano, inclusive, ele mata todo mundo no mundo real, acho que só no final do filme que é sonho. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas enfim. Eu não lembro. Até porque quem mata aqui, inicialmente, não é o Fred, é o Jesse, né? Tanto é que eu fiquei pensando, eu falei, cara, as pessoas estão vendo a multidão, por exemplo, sabe? Ela tá vendo o Jesse ou ela tá vendo o Fred Krueger? Então, não sei. Porque chega uma hora que o cara que tá na festa, que conhece o Jesse, ele chega e fala assim, não, cara, o que você quer? O que você quer? O que eu posso fazer por você? E eu fico assim, será que ele tá falando assim de boa? Tipo assim, com medo, mas de boa, porque o medo vem de um colega? Ou ele tá falando assim de boa porque ele tá em choque com um cara todo queimado, com chapéu preto e roupa vermelha e verde, com uma lâmina no dedo, sabe? Então, a gente não sabe, porque dá a entender isso, porque o Jesse se olha no espelho, né, lá no quarto do Ron, e ele vê o Fred. Então pode ser que as pessoas não vejam o Fred, vejam o Jesse com a luva, né? Até porque o Jesse, teve uma coisa que você comentou, o Jesse, ele tem um uniforme de matar as pessoas, né? Que é aquela camiseta aberta e a calça jeans, né? Cara, e quando ele coloca essa roupa, a roupa de matar. Foi até um momento que ele colocou a roupinha lá pra dormir, e eu fiquei assim, vai começar a matar agora. Sim. Porque colocou a roupinha de dormir. Mas tem uma coisa que eu tava comentando sobre as mortes no mundo real, que elas não têm muita consequência, né, cara? A festa ali que acontece na casa da Lisa, uma festa de piscina, que tá todos os amigos da... party, assim, né? Morre uma mulher queimada, pelo menos que eu lembro, morre uma mulher queimada, morre um cara que o Fred corta, o Jesse ou o Fred, sei lá, corta a cara dele, o Fred corta outras pessoas se queimam, e, mano, imagina a merda que isso não ia dar com a família da Lisa. E não tem nem como explicar. Não, foi um cara que atravessou num portal de fogo que veio aqui... No mínimo, o cara usou droga pra cacete, delirou, matou todo mundo, e a polícia, como é que vai justificar isso, gente? Não tem como, sabe? O cara tem que ser hiper influente pra não ser preso. Sim, muito difícil. Ou aquela pena capital lá nos Estados Unidos, porque eu fico pensando, gente, é impossível alguém acreditar que um ser do pesadelo veio pra matar todo mundo, sabe? O filme não tem muito o que a gente falar, porque ele é basicamente isso, né? A gente pode até já encaminhando já pro final aqui do podcast, mas a Lisa, ela vê o Jesse possuído pelo Fred, ela sabe onde ir, que é lá na fábrica onde o Fred trabalhava, né? Antes de matar as crianças. Ela vai lá e ela é realmente forte contra ele.
Porque ela derrota ele falando. Ela não dá um soco, não dá um chute, não taca nada. Ela destrói ele com palavras. Eu achei interessante isso. É interessante. Eu achei legal. Se não fosse o Fred, acho que seria mais interessante. Uma coisa que eu fiquei me questionando, mas depois eu entendi que o Fred fica mais vulnerável perto dela, né? Mais fraco, no caso, perto dela. Por conta dela não ter tanto medo, nesse momento que ela tá enfrentando ele, inclusive, né, que ela tá naquela, não sei se é uma caldeira, não sei. Parece que é a caldeira da fábrica. Né, ela tá enfrentando ele, nesse momento dá uma oscilada, né, entre ele ficar forte, ele ficar fraco, porque parece dar uma oscilada entre ela ter medo e não ter medo. É porque parece que o Jesse e o Fred estão tentando lutar ali porque o Fred fala com a voz do Jesse, eu te amo, não sei o quê. Sim, e aí, antes disso, antes de entender que ele ficava mais fraco perto dela por conta dela não ter medo e mais forte perto das outras pessoas porque todo mundo tava morrendo de medo e era muita gente, eu fiquei me questionando, falei, cara, o Fred, ele queimou tudo naquela festa, sabe? Queimou piscina, queimou pássaro, queimou casa, queimou portão, queimou muro, queimou tudo. Lá tudo é feito de metal. Por que ele não queimou metal? Assim ela não vai ter nem onde segurar. Ela vai ficar prensada em algum lugar, vai se queimar. Ou ela vai ter que se entregar pro Fred, porque ela não vai poder nem correr muito, porque ela não vai poder segurar nas coisas. Sei lá, ela vai morrer sozinha, sabe assim? O Fred não vai precisar fazer nada, ela vai morrer queimada sozinha. Sim. Então, assim, aí que eu fui entender que, mas ele não fica tão forte assim perto dela. Então não tem como ele não tem tanto poder, assim, pra fazer tudo isso. Lembrando que isso é uma interpretação que a gente teve. Isso uma interpretação que a gente teve, verdade. Aparentemente não tá no roteiro do filme. Verdade. Mas isso, pelo menos, assim, eles fizeram bem, ainda que tenha sido passado batido, acidentalmente, entende? né? Porque eu achei interessante. Depois eu fiquei pensando, falei, realmente, né? Tipo, foi interessante eles fazerem isso, dela ser mais forte que ele nesse momento, porque senão ela tava fudida, porque tudo lá é feito de metal, sabe? E, novamente, o Fred pega fogo, assim como nos outros filmes, no filme anterior e na vida real. Na vida real dele. Tudo quanto é lugar, né, também. E o Jesse estava preso dentro do Fred. Mas o filme é isso, e, cara, aqui, coisas que são interessantes, assim, que eu percebi ao longo do filme, é a questão que a gente comenta no filme 1, que o Fred tá presente em todas as cenas do filme através das cores verde e vermelho. Aqui tem vermelho e verde em quase todos os momentos. Lá na cena final do filme isso já se perde, porque o Fred tá presente na cena, então o vermelho e verde tá presente porque ele tá presente. Tem um momento aqui que não tem vermelho e verde em nenhuma cena, que é a cena quando eles vão na fábrica, antes, né? E o Fred realmente não está ali. Não tá. Em momento nenhum. Eu achei interessante isso pra marcar. Isso ficou legal e isso é uma coisa que a gente vai prestar atenção nos próximos filmes, pra gente ver se isso foi mantido, porque isso é uma sutileza dentro do filme. Nesse filme não é tão sutil, porque esse filme tá bem escancarado, o vermelho, inclusive. Inclusive, quando tá no sonho, tem uma luz vermelha bem proeminente, assim. Exato. Então, eu achei legal isso, mas o filme todo traz o verde e o vermelho bem ressaltados. É uma coisa que eu gosto, mas, por exemplo, no primeiro filme a gente vê, né, o verde e o vermelho tá mais saturado. Quando é sonho, a gente vê o verde e vermelho mais forte. Porque assim, o primeiro filme, né, que nem a gente tem um episódio aqui, a gente vai deixar linkado aqui também pra quem quiser acompanhar, né, nossa opinião sobre. Se você já assistiu ou vai assistir, dá pra perceber que assim, o filme todo, ele é meio que linear. E se não tivesse essa mudança de cor, você não saberia o que é sonho ou o que é pesadelo. Só na hora que acontece uma coisa mirabolante e você pensa, então é pesadelo. Então você vê, tipo assim, a imagem tá mais lavada, mas o verde e o vermelho estão muito ressaltados. No dia a dia ali e tal, já não tá tão assim, né? As cores, elas são comuns como qualquer outro filme. Então, é uma coisa que eu achei interessante, assim, do primeiro filme, que nesse filme não tem tanta essa diferença entre pesadelo e não pesadelo. No caso, quando existe o pesadelo, fica essa luz vermelha muito forte, então marca bem esse momento, mas eu fico assim, tipo, gente, eu queria que fosse mais uma coisa sutil ali, sabe? Tipo, uma mudança de cor pra você imaginar que, mas será que ou não, e tudo, sabe? Aí eu senti falta de uma coisa mais sutil, assim. Sim. Aqui é uma das pouquíssimas vezes que a gente tem um Final Boy em algum filme de slasher, né? Na franquia é a única vez, na franquia do Fred Krueger é a única vez. Que tem o Couple Boy, né? Porque é o casal Final... Couple Boy, não. Final Couple. Couple Boy. É o Final Couple. Final Couple. O Robert Englund não voltou como Fred nas
Algumas cenas não é ele, porque o filme começou a ser filmado sem ele. Caralho! E ele assim? retornou depois, né? Porque o Robert Shea, que é o produtor do filme, falou, cara, não precisa do Robert Englund, nada. Todo mundo viu que precisa, porque ele é o Fred Krueger. E tem uma coisa aqui que, cara, isso aqui é foda. A Kim Myers, ela é muito parecida com a Meryl Streep. Idêntica. E ela foi escalada pro filme por conta disso. E ela é igual, ela é Meryl Streep. E ela cresceu e ficou totalmente diferente da Meryl Streep. Mas a cara dela, na época, é a Meryl Streep. E é o primeiro trabalho dela, né? É. Então, assim, ela deve ter feito o teste, o povo curtiu e foi. Sim. Ela nem é tão boa atriz assim quanto a Meryl Streep, né? Aham. Mas ok, ela leva bem as cenas. E aqui tem uma coisa muito triste que eu percebi enquanto a gente estava assistindo, né? E eu fui só dar uma comparada pra ver se é verdade. Mas a trilha original do Charles Bernstein, que vai estar tocando rapidinho, não retorna no filme. Só aquela 1, 2, o Fred vem te pegar. Essa música tá, mas a trilha sonora original não tá. E é o único filme da franquia que também não tá e não tem nenhuma variação dela. Depois desse papo sobre o retorno do Fred Krueger, qual a sua nota para A Hora do Pesadelo 2? Olha, eu vou dar 2,5. Porque pra mim tá na média, sabe? Tipo, Sim. não é um filme bom, mas também não é um filme ruim. Eu não gostei muito dessa proposta de fazer possessão, por exemplo, de Fred. Eu gosto mais dele em pesadelo mesmo. E não o pesadelo da pessoa. E o pesadelo invade o mundo real. No caso, invade a mente dele. E ele é um sonâmbulo possuído. Então, eu não gostei muito dessa questão de, vou matar todos os gays da pior maneira possível. Eu não gostei desse tema, sabe? Tudo bem que é anos 80 e tudo, mas Isso a gente poderia tá até não ser escrito no roteiro, assim, vamos matar todos os gays, mas tá bem explícito. Bem explícito, sabe? E você sabe a premissa de slasher, sabe? Assim, eles matam pessoas que estão fazendo coisas erradas. Não que transar e usar droga seja coisa errada, mas... É coisa errada de acordo com a concepção da pessoa que tá escrevendo o roteiro. Exatamente. Mas eu acho que uma identidade de gênero não é errado, sabe? Exatamente. Então, tipo, é meio foda. Tudo bem que é anos 80 e tal, mas a gente tá falando sobre... Tá tendo esse papo em 2025. Exato. Então, e a sua notinha, Bolitz? Minha notinha também é 2,5. Eu também acho ele um filme legal. Eu gostaria de ter assistido ele na época, no cinema, porque ele realmente tem um tom bastante assustador em muitas cenas. Inclusive no momento que ele fala pro Jesse, você é o corpo e eu sou o cérebro, e ele mostra o cérebro dele, sendo aterrorizante, é escuro. Aham. E ele tá... Inclusive o Fred tem uma voz diferente nesse filme, né? Ele tem um efeito na voz. Eu queria ter visto. Queria muito ter visto. Qual é a nossa média? Nossa média é 2,5. É isso aí. Então, em breve, a gente vai fazer a parte 3, né? Assim, a gente não sabe, mas possivelmente vai ser daqui a ano que vem, né? Talvez a gente fale uma vez por ano sobre Fred Krueger, né? Até chegar verdade. lá. E pensar que o primeiro filme foi 5, hein? Foi. Seu primeiro 5. Foi mesmo. No podcast. É verdade. É que, cara, assim, não tem como. Esse filme realmente não tem condições. Mas, se as pessoas quiserem dar as opiniões dela, falar com a gente, como é que as pessoas vão fazer? Podem ir nas nossas redes sociais, procurar no Instagram, TikTok, Threads e YouTube como @terrorsemmedo13, tudo junto, 13 numeral. E você pode comentar em todas essas redes sociais, inclusive no Spotify a gente tem vários comentários, é só você ouvir e acessar por lá pra comentar. Inclusive interagir com os comentários que estão lá. Exatamente. Porque o Spotify, inclusive, esses dias me mandou uma notificação para mim, não só para mim, mas para todos os criadores de conteúdo, que agora existe a possibilidade de você fazer fios de comentário lá. Então, se você comentar, vai ser um fio. Isso aí. Então, comenta lá, compartilha a sua opinião sobre esse filme, sobre outros filmes, né, que você faça maratona, não sei. E você também pode, se você quer fazer um comentário um pouco maior, um pouco mais extenso, manda um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com. Molezinha, cada episódio múltiplo de 5, a gente lê os comentários e os e-mails das pessoas, então aproveita porque tá chegando. Tá chegando, corre lá. E se você faz alguma pergunta específica, assim, a gente sempre tá dando coraçãozinho, a gente sempre tá curtindo todas as mensagens e tal. A gente tá sempre de olho. Agradecer aqui quem deu as estrelinhas pra gente, finalmente chegamos a 51 estrelinhas. Uhul! Agora a gente quer chegar a 100, 60, vai. De 10 em 10, De 10 em 10. a galinha de papo, É isso vai. aí. Ajuda a gente a chegar a 60 estrelinhas lá no Spotify. Uhul! Obrigada, gente. E é isso, muito obrigado a você que chegou até aqui. Obrigado pelo seu download e até semana que vem. Tchau!